Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal A Palavra É. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da série A Vinda do Filho do Homem, que se trata da vinda do Senhor Jesus, esse grande evento que vai acontecer. E nós estamos aqui para trazer um conteúdo para deixar você não ser pego de surpresa, mas abrir os seus olhos que esse evento vai acontecer e nós estamos dentro desse evento, nós estamos inseridos nesse evento e você não pode deixar de prestar atenção nas coisas que está acontecendo, porque esse evento é o segundo maior evento que vai acontecer e você tem que estar preparado. Eu sei que nós todos temos pecados e temos que pedir perdão todos os dias dos nossos pecados ao Senhor Jesus. Mas mesmo assim, com todos os nossos pecados, temos que estar preparados. Hoje você desliza, amanhã você pede perdão, hoje você pede perdão, amanhã você desliza, mas você tem que estar preparado. Você não pode ficar prostrado no seu erro e não se arrepender dele. O erro na vida do cristão é um acidente. Acontece. Não é uma coisa que faz parte da vida do cristão. Ele acontece, mas você não pode ficar prostrado se culpando por causa do seu pecado. Todos nós temos pecados e nós temos que lidar com isso. Mas a vinda do Senhor Jesus, ela é real, ela vai acontecer. E nós estamos aqui para poder te orientar nesse grande evento. Não perca a sua visão espiritual. Nós vamos pregar e falar a respeito da vinda do Senhor Jesus dentro da visão espiritual, do mundo espiritual, para você ter uma compreensão mais clara e mais simples do que vai ser esse evento. E para que você também tenha consciência que você faz parte desse evento. Nós vamos estar estudando no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 5 ao 36. Quando nós falarmos da palavra de Deus, você esteja com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a leitura. Vai aparecer o texto no vídeo, mas você acompanha na sua Bíblia também, ou se você quiser acompanhar no vídeo, toda a liberdade é sua. Você decide. Mas você tem a sua Bíblia em mãos para você conferir se aquilo que nós estamos falando é realmente aquilo que está escrito na sua Bíblia. E o nosso questionamento, né, nossa interpretação, ela é passiva de questionamento. Então, você pode questionar a nossa interpretação. Nossa interpretação é uma interpretação simples, que não traz peso nenhum, mas mostra evidências claras de que esse evento, a vinda do Senhor Jesus, vai acontecer e você precisa estar alerta com relação a isso. Não perca a sua visão por causa deste mundo. Acompanhe na sua Bíblia, que eu vou ler aqui na minha. Lucas capítulo 21, versículos 5 ao 36. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que se não haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós,
e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e há a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim, também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então você vê que esta leitura nos traz pontos bem específicos. O primeiro deles é que o Senhor fala que virão muitos em seu nome, dizendo: eu sou Cristo e o tempo é chegado. Não vá atrás desses. São cristos mentirosos. Segundo ponto é que a perseguição viria para os seus discípulos e viria para a igreja, como já aconteceu. O terceiro ponto é a destruição, a destruição de Jerusalém. Seria cercada por exércitos,
né? Seu povo seria levado cativo. E foi isso que aconteceu. E também o quarto ponto é que muitos iriam morrer. Muitos iriam morrer. E o quinto ponto é que a terra seria apertada. Nós vimos aqui a terra apertada e os seus moradores desmaiando de terror. E aí acontece o evento. No meio de toda essa angústia, Jesus vem nas nuvens com poder e grande glória. Nós vimos que este evento acontece depois de uma série de princípios de dores. Agora vamos analisar um segundo texto que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Vamos dar uma olhada nele para nós entendermos qual a relação de um texto e outro. Vamos lá? Segunda Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 18. A vinda do Senhor. Na minha Bíblia está escrito a vinda do Senhor. Vamos ler esse texto para você compreender. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelos quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas os convém ser em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas,
procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o do nosso amado irmão Paulo, os escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaia a vossa firmeza. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então você vê que esses dois textos, eles trazem a mesma preocupação. Os escarnecedores virão para arrebatar pessoas indoutas que acham que conhecem alguma coisa. E esses arrebatadores, a preocupação de Cristo era essa, e a preocupação de Pedro também era essa. Não vamos aqui entrar em mérito quem escreveu as cartas de Pedro, vamos entrar em mérito que possivelmente Pedro tenha escrito as suas cartas. E Jesus, antes de morrer, falou assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor, eu amo, então apacenta as minhas ovelhas. Nós vimos aqui a preocupação de Jesus com falsos Jesus e Pedro a preocupação com escarnecedores. Nós podemos ver que há uma relação direta entre um texto e o outro. E nós falamos que a vinda do Senhor Jesus é o segundo maior evento. O primeiro maior evento que nós tivemos foi a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Esse primeiro grande evento na humanidade dividiu o tempo ao meio. Jesus foi o único homem que conseguiu dividir o tempo ao meio, dividiu o tempo pela metade. Ele conseguiu dividir o tempo antes dele e depois dele. Você vê que os nossos acontecimentos, eles são datados antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse evento de partir o tempo ao meio só pode ter sido feito por uma pessoa de grande poder e grande glória, assim como Jesus o é. E assim como esse primeiro grande evento for feito, nós vamos presenciar um segundo maior grande evento, que é a sua vinda. Ele diz assim: assim como vistes subir, ele voltará. Assim como ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus, ele voltará numa nuvem com poder e grande glória. E esse segundo maior evento que está para acontecer, se nós levarmos em consideração o primeiro maior evento, esse segundo maior evento pode estar nos mesmos moldes do primeiro maior evento. Vamos olhar agora a nossa linha de tempo com esse segundo maior evento. Nós temos que levar em consideração o seguinte, que para Deus tudo que acontece em um dia é o mesmo que acontece em 1000 anos. E tudo que acontece em 1000 anos para Deus é o que acontece em um dia. Então vamos ver na nossa linha de tempo, desde a crucificação de Cristo até os dias de hoje, quais são os parâmetros que esse segundo maior evento pode impactar a humanidade como o primeiro maior evento. Vamos ver. Antes de nós vermos a nossa linha de tempo, vamos ler um texto
que está em Lucas, capítulo 23, verso 33 ao 56. É crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Então nós temos uma base para a gente fazer a nossa comparação. Verso 33 diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que é nosso feito, merecia. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o havia seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um varão, por nome José, senador, homem de bem e justo, que tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro,
e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o seu rosto para o chão, estes lhes diziam: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e com ela estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então nós vimos aqui esse texto que trata da crucificação, morte e ressurreição. Então Jesus é crucificado sexta-feira, da hora sexta, hora nona, por volta de 3 horas da tarde. Passa a sexta-feira, primeiro dia. O sábado do descanso, né? Elas arrumam todas as especiarias para ir untar, limpar o corpo e preparar, né, o corpo, que é uma tradição. O segundo dia do sábado. E no primeiro dia de semana, no domingo, bem de madrugada, assim, logo após a meia-noite, até umas 4 da manhã, bem de madrugada, porque o sol ele vem se pondo lá para 5, 4 e meia, 5 horas, já desponta em algumas regiões do mundo, já desponta o sol, né? Então nós vemos assim entre 3 e 4 da manhã, até 5 da manhã, nós vemos que o sol já começa a aparecer. Em algumas regiões do mundo aparece muito cedo. E no primeiro dia da manhã, bem de madrugada, ele não está mais no sepulcro, já ressuscitou. Então nós vemos que ele morre na sexta à tarde, passa a sexta até meia-noite, o sábado o dia inteiro, já é o segundo dia. E domingo de manhãzinha ele ressuscita. Então nós vemos que esse é o perfil do grande primeiro evento. Nós falamos primeiro grande evento, né? Crucificação, morte e ressurreição de Cristo, porque foi o evento que Jesus participou literalmente. Então ele participa desse evento. Então por isso que eu chamo o primeiro grande evento da humanidade, porque Jesus participou como pessoa, ele encabeçou, né, este movimento, ele foi crucificado. E no segundo maior grande evento, ele também encabeça, né, na sua vinda, ele encabeça esse segundo maior evento. Por isso que eu chamo de primeira a crucificação, morte e ressurreição, primeiro grande evento,
primeiro maior grande evento, e a sua vinda, o segundo maior grande evento, que vai impactar a humanidade. O primeiro impactou a humanidade, rasgando o tempo ao meio, antes deles e depois dele. E o segundo evento também vai impactar a humanidade, que ele vai retirar a igreja da face da terra. A igreja vai sumir, a igreja vai subir, né? E não vai ter mais igreja, não vai ter mais igreja. E todos vão ficar perplexos. Nossa, havia um povo aqui que dizia que Jesus ia vir buscá-los. E nós vamos ter muitas interpretações, pessoas que vão dizer que o povo de Deus foi abduzido por ETs, e nós sumimos porque os ETs vieram nos buscar. Vai ter uma série de desculpas, né, e interpretações para o evento. Mas a verdade é que a igreja será retirada da terra para estar com Jesus. E você não pode ficar fora disso. Se você ficar fora disso, o aperto que está acontecendo na terra, já com a igreja aqui, ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar esse aperto. E se você não estiver preparado para subir, você vai ficar. E se você ficar, você vai sofrer. Porque vão falar assim: nossa, você não é daqueles que andavam com eles? E por que você ficou? Lembra da mulher que olhou para Pedro e falou assim: olha, ele é um deles, ó, ele é parecido com ele é o que andava com ele. E aí o sofrimento será maior. Então vamos ver agora como fica o primeiro maior evento, o primeiro grande maior evento, em comparação ao segundo grande maior evento. Amém? Vamos dar uma olhada agora na nossa linha de tempo, como ficou baseado nos textos que nós lemos. Então, pessoal, nós estamos aqui na nossa linha de tempo. Nossa linha de tempo, nós consideramos que o primeiro maior evento está relacionado com o segundo maior evento. Primeiro grande maior evento está relacionado com o segundo grande maior evento. E nessa linha de tempo, nós podemos analisar o seguinte, que Jesus, a crucificação e morte de Jesus e ressurreição se dá sexta-feira à tarde. Da sexta-feira à tarde até meia-noite, nós temos um dia. O sábado, o dia todo, nós temos 2 dias. E o primeiro dia da semana, logo de madrugada, nós temos o terceiro dia. E baseado nisso, nós fizemos aqui na nossa linha de tempo um cronograma para você entender que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, da morte de Jesus, ano 0, até 1000 anos, nós temos um dia. De 1000 anos até 2000 anos, nós temos 2 dias. E de 2000 anos até 3000 anos, nós temos 3 dias. Mas o terceiro dia não foi o dia todo. Foi a madrugada do terceiro dia. Então, se nós ampliarmos aqui, eu fiz uma comparação. Se ampliarmos aqui, eu fiz uma comparação. Se nós considerarmos que 1000 anos tem 24 horas, metade de 2000 anos, 2500 anos, tem 12 horas. E metade da metade
tem 6 horas. Então, 6 horas, ele vai dar por volta de 2070. Né? Se você ampliar, 2070. 2070. Nós estamos em 2020. E aí nós temos uma variação entre 3 a 6 horas da manhã. 3, 4, 5 horas da manhã. Então nós temos uma variação de 2020 até 2070. 2020 até 2070. Que poderia ser até 6 horas da manhã. Então, essa comparação que nós estamos fazendo é só para você ter uma ideia de que o tempo, se nós considerarmos que o primeiro grande evento está literalmente relacionado ao segundo maior evento, o primeiro grande maior evento está relacionado com o segundo grande maior evento, nós podemos considerar que o arrebatamento da igreja está próximo. Está mais próximo do que você imagina. Jesus pode arrebatar a sua igreja de duas formas: coletivamente e individualmente. Eu coloquei alguns versículos aqui, se você ampliar, você vai notar que em Mateus capítulo 28, versículo 1, parte A, diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Então ele está falando assim nas primeiras horas do domingo. Em Marcos capítulo 16, verso 2, diz assim: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo, que nessa narrativa já está dizendo que de manhã bem cedo pode ser ao nascer do sol. Em Lucas capítulo 24, verso 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Muito de madrugada pode ser bem cedo, né? Muito de madrugada pode ser 3, 4 da manhã, 5 da manhã. E João capítulo 20, verso 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Então, nessa narrativa nós vemos que é bem cedo, ainda escuro. O sol ainda não despontava. Mas para a nossa compreensão, nós colocamos aí 6 horas da manhã, até 6 horas da manhã, entre 4 e 6 horas da manhã. E entre 4 e 6 horas da manhã, Jesus ressuscitou. E se os dois grandes eventos estão relacionados, como eu acredito que estejam, nós estamos bem próximos de sermos resgatados pelo Senhor Jesus. Bem próximo. Então, eu aconselho que você não fique fora dessa. Né? Você não fique fora dessa. Por quê? Porque você pode se arrepender amargamente, porque você está tendo a oportunidade de analisar que a vinda de Jesus ela é real, ela está próxima, porque os elementos eles se fundem, eles se completam, eles se comunicam. Esses eventos se comunicam. E se você ficar fora disso, depois você pode se arrepender. Eu espero que essa nossa reflexão tenha ajudado você a se conectar com Jesus e analisar que o tempo está próximo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o tempo está próximo. E você não pode ficar fora dessa. Eu quero pedir desculpas pelas falhas e espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.